Olá, criativa! No vídeo de hoje estarei mostrando como eu faço essa naninha. Vamos precisar do tecido externo flissé ou soft, interno seria o tricoline. Aviamentos, vamos precisar de 2 metros de renda pompom, linha na cor dos tecidos e manta siliconada. Preparadas? Bora de produção! Já começo mostrando o material que nós vamos usar. Esse seria o meu molde, o material felpudinho que eu vou usar seria esse flissé. Esse tricoline, que seria rosa bebê com bolinhas brancas. Aí está meu molde, com a rendinha que vamos dar o acabamento. Esse meu molde aí eu vou posicionar, em sua grande maioria vai ser no meu tecido externo, que seria esse begezinho. Somente a orelha que eu vou ter que cortar do tricoline, que é esse rosinha aí que você tá vendo. Begezinho mais o tricoline. O molde está composto dessa patinha do elefante, as 2 patinhas. Seria a parte do acabamento, que seria o tricoline, a parte traseira da cabeça, a parte dianteira e mais a orelha. Lembrando que a orelha eu corto dos 2 tecidos. Comece medindo o maior corte da nossa naninha, que seria 50 centímetros de altura por 50 centímetros de largura do nosso tecido externo. Vem fazendo todas as marcações a lápis do lado avesso da nossa peça. Já com a parte cortada da nossa manta, eu venho recortando essas quinas. Vou deixando arredondada as 3 quinas e somente uma eu vou cortar de uma forma diferente, que eu vou mostrar aí para vocês. Esse corte arredondado nas pontas é opcional. Além de achar mais bonito, também economiza um pouco na metragem do acabamento que nós vamos colocar. Vale ressaltar que o material que eu tenho preferência em trabalhar seriam materiais antialérgicos, porque esses produtos que estamos produzindo é destinado para bebês. Então é muito importante manter uma alta qualidade e 0 risco para criança. Aí eu venho dobrando a quarta parte, a quarta ponta, em triângulo e logo em seguida eu venho cortando isso. Esse local, essa ponta diferenciada, é a ponta onde nós vamos fixar a cabeça e as patinhas da nossa naninha e também o pendurador de chupeta. Se você chegou até esse ponto do vídeo, curta, compartilha, se inscreva em nosso canal. E esse processo de corte eu repito também com o tricoline, que vai ser a parte interna da naninha. Vem posicionando o meu molde nessa parte externa, tecido escolhido para o nosso trabalho. Assim como eu estou mostrando, eu gosto de posicionar esse molde justamente com as patinhas do elefante voltadas para a parte que tem elasticidade para a largura e não para o comprimento, tá? É muito importante ressaltar isso. Considerando a elasticidade do nosso tecido e o efeito que eu quero que isso cause na peça final, esse é o posicionamento correto para a nossa naninha. Logo após, já venho cortando o tecido juntamente com o meu molde. Eu uso um material para meu molde acartonado, isso me permite recortar em volta do meu molde sem que eu tenha que ficar riscando, e isso me facilita muito. E para você que não sabe o que é uma naninha, seria uma manta de conforto, também muito utilizada nos Estados Unidos. Só que no Brasil temos esse termo, carinhoso. E essa manta de conforto, ela ajuda na formação da criança ainda quando bebê. A partir dos 4 meses, mais ou menos, quando a criança ela já percebe que não tem nenhuma ligação, com o cordão umbilical mais, ela já passa a dormir sozinha. Aí as mães habituam colocar alguma coisa do seu próprio cheiro, seja um perfume, até mesmo algumas mães passam um pouco do leite materno na naninha, e aí a criança usa aquele objeto no horário de dormir. Isso traz segurança para a criança e também ajuda a criança a se desenvolver emocionalmente. Você sabia disso? Você já conhecia a naninha? Ou para você é uma novidade? Comenta aí. E agora, já com todas as peças cortadas, eu começo a costurar
a primeira peça, que seria a parte traseira do elefante, que seria a cabecinha, né, do elefante. Seria uma costura assim, uma sapatilha mesmo. Mostra aí também no molde onde foi a costura. Mostra também que eu fiz o mesmo procedimento na orelhinha. Lembrando que faço a combinação entre a parte felpuda com a parte do tricoline na orelhinha. E aí também mostro que eu costurei a parte frontal da cabeça do elefante, que seria essa parte central. E aí também o nosso elefante já está com o olhinho bordado. Mas se você for bordar à mão, é só fazer todo o procedimento de costura para depois bordar o olhinho. Aí conforme eu vou mostrando, olha, eu vou costurar a parte inferior, a tromba do elefante. Já com a orelhinha confeccionada e desavessada, eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz para desavessar e ficar com esse formato arredondado direitinho. Antes de desavessar, eu venho fazendo pequenos cortes, pequenos piques, que seriam nas partes arredondadas da orelhinha. Isso para valorizar a curva do nosso corte, do nosso molde. E tendo cuidado com a costura para não cortar a parte costurada. É muito importante ter esse cuidado para não ter problema depois de entregar alguma peça descosturando, ou até mesmo perder essa parte do molde. E aí, ao desavessar, a gente vai ver que vai ficar com formato redondinho, assim como estava a outra orelha. Essa naninha, apesar dela ser muito bonita, ela é muito fácil de confeccionar. Não tem nenhuma dificuldade. Eu venho também empurrando com a tesoura as curvas, né, para valorizar toda a curva das orelhinhas e ter a certeza de que vamos entregar algo muito bem acabado para o nosso cliente. Já na parte superior da tromba, aí onde eu estou mostrando, fica um espacinho onde você pode fechar ou você pode também colocar um recorte. Eu corto esse pequeno retalho em formato de círculo e venho costurando manualmente. Dá um pouquinho de trabalho, mas dá uma diferença que contrasta com toda a peça, né? Que combina, fica algo harmônico, na minha opinião. Mas se você achar demais e não quiser fazer, você pode fechar essa aberturinha aí normalmente. Já com essa parte superior da tromba fechada, eu venho empurrando com uma tesoura, ou pode ser qualquer outro equipamento pontiagudo, para desavessar a tromba. Porque não tem como desavessar manualmente, pelo menos eu não consigo, porque a tromba da naninha, esse elefante de naninha, ela é bem estreitinha. Então eu faço isso, vou empurrando, sentido contrário, né, para desavessar. Desavessando, eu venho mostrando como é que ficou. E aí já vou seguir para a montagem de toda a cabeça do elefante, que seria colocando as orelhinhas para dentro, e já no posicionamento para desavessar e ficar direitinho. É muito importante verificar se não vai ficar torto. E aí logo em seguida eu encaixo também a parte traseira da nossa elefantinha, porque fazendo assim dessa maneira, já vamos desavessar com tudo no lugar, sem ter nenhum problema, nenhum inconveniente de estar torto. Olha como é que ficou a parte frontal da nossa elefantinha. Volto a colocar de novo as orelhinhas para dentro, encaixo a parte traseira e aí eu venho fixando toda a circunferência da cabecinha da nossa elefantinha. Eu gosto de combinar as duas costuras, que seria da parte traseira e dianteira central, para evitar de que tenha algum problema posteriormente com o formato da cabeça do elefante. E dá uma olhada de como é que tá ficando a nossa peça. Agora eu mostro, esse triângulo seria a parte que eu coloco uma boquinha no elefante. Em seguida, essa parte aí recortada seria as patinhas do elefante, onde eu faço um corte central entre as duas patinhas, ali que nós vamos virar. Venho costurando a parte externa das patinhas. Posteriormente, também costuro a parte interna das patinhas. Posteriormente, venho fixando esses círculos, que seriam a parte de destaque das patinhas do elefante. É muito importante que essa parte fique bem redondinha mesmo para valorizar
a peça, vai costurando com calma, numa parte, né, que tem a sua circunferência, tem a forma, mas vai com calma que dá certo. Por aquela cavidade que nós fizemos lá no início, né, nas patinhas antes de começar a costurar, nós passamos a peça para desavessar as patinhas, e aí fica assim. Logo em seguida é só reservar e bora para a mantinha. Logo em seguida eu venho fixando o detalhe da mantinha, e esse detalhe eu venho fixando em toda a circunferência dela. Somente deixo sem esse detalhe aquela parte que cortamos para o triângulo. Posteriormente eu venho fixando também o forro, que seria essa parte, né, do tricoline na nossa mantinha. Eu gosto de sempre estar alfinetando tudo junto. Alfinetar tudo junto vai me ajudar nesse processo de juntar esses dois tecidos que são completamente diferentes de textura. Um tem elastano, o outro não tem a 100%. E esse seria o resultado da nossa mantinha. Logo após eu venho preenchendo a tromba do elefante com a manta siliconada, recorto um tecido aleatório para usar como uma contenção, para que esse preenchimento não venha a sair com o tempo. Isso eu faço manualmente para garantir com que a nossa naninha não vá se deformar com o uso. E vale ressaltar, estamos fazendo uma contenção na parte frontal da nossa naninha, então é muito importante dar pontos bem discretos em que não vai sobressair na parte frontal da naninha. É muito importante também frisar o acabamento, sempre colocando pontos delicados, mas que vai segurar bem essa contenção. Feito isso, eu fecho um pouquinho mais a abertura por onde nós vamos encher o elefantinho, que seria a parte inferior da cabecinha do elefantinho, e posteriormente desavesso a cabeça do elefante e já começo a encher com a manta siliconada. Não economize no enchimento, mas também não vá encher demais para deformar a cabeça. É bom ter um senso em relação a esse preenchimento. Próximo passo é encher as patinhas. Também o mesmo critério, você pode encher bastante. Não vai ficar dura a sua naninha, porque a manta siliconada ela tem um material bem macio e é muito legal de trabalhar. Após ter enchido tudo, eu venho fechando manualmente, virando a parte felpuda da nossa naninha, virando, né, um pouquinho para dentro, como se estivesse fazendo uma bainha mesmo, para dar um acabamento legal. Olha que gracinha tá ficando a nossa naninha. Agora vamos passar para a parte de fixar a boquinha da naninha. Eu começo fixando ela de cabeça para baixo. Vou fixando manualmente mesmo, de cabeça para baixo. Fixo de cabeça para baixo, depois eu retorno com ela, dobrando no sentido em que a boquinha tem que permanecer. Por que eu faço isso? Para dar um acabamento legal, para não ficar mostrando tecido que não deve. Corto o que está sobressalente. É muito importante você ter uma atenção maior com o acabamento nessa parte da naninha. Eu vim com uma linha exatamente da mesma cor da naninha, e não é porque está na mesma cor que eu vou deixando linha em excesso, mas em compensação também venho dando pontos firmes, em que não vai deixar com que essa pecinha venha sair da naninha depois com o tempo. Logo após eu uno todas as peças com uma linha de sapateiro, e esse é o resultado da nossa naninha. Gostou do que viu? Curta, compartilhe, ajuda esse canal a crescer.